meus amigos do canal do YouTube, mais uma vez com mais um vídeo. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pontos acerca dos princípios do direito tributário. Eu tratei lá no meu blog acerca desse tema, mas eu preferi fazer um vídeo também, porque eu às vezes vejo pessoas que estudam também no YouTube para concursos públicos, para exame de ordem, e para mim não seria, na verdade seria uma grande honra se você se inscrever no meu canal e seguir comigo nos meus raciocínios, aquilo que nós estudamos, né, de compreensão, né? Então, o objetivo meu principal aqui é ajudar você, ou mesmo trazer alguma informação acerca de algum tema de direito. Então, acerca desse tema, sobre os princípios do direito tributário, obviamente, foi sugerido por um colega que disse: você é especialista em direito tributário pela PUC de São Paulo, por que você não faz um tema, né, no seu canal? Estou gostando do seu canal e tal. Eu falei: tudo bem, eu faço. Então, não fugir do desafio, né, de tratar de um tema que eu gosto de fazer, de discutir, de dialogar. Então, até por conta disso, o direito é assim, né, gera um estímulo para nós raciocinarmos acerca de determinados pontos do direito. Então, vamos lá pelo tema, né, os princípios do direito tributário. Eu conceituo como os princípios do direito tributário, que são regramentos diferentes do que são normas. Nós temos que fazer essa distinção. A norma jurídica é um gênero, sendo espécies. Na verdade, seriam as espécies, as regras e os princípios. Assim, Ronald Dworkin também fez essa distinção entre regras e princípios, né? Como regras de jogo, regras de comportamento. Então, nós temos que fazer essa distinção, primeiramente. Então, os princípios, eles já têm o seu nascedouro, a sua fonte principal, a Constituição Federal, no aspecto tributário, né? No aspecto tributário, a fonte principal seria a Constituição Federal. Ela trata lá no artigo 150 e seguintes, trata a respeito sobre as limitações do poder de tributar. Então, trata alguns pontos de limitação. E há alguns outros princípios que não estão na Constituição Federal, nem em lei esparsa, no Código Tributário Nacional ou qualquer outro tipo de norma, que são princípios implícitos, né, que não estão previstos em textos constitucionais, em regramento, ou texto constitucional, ou textos infraconstitucionais. Então, nós não temos uma regra específica que trate a respeito sobre determinado princípio. Entende? Então, olha, você deve compreender que há princípios implícitos e explícitos. Os princípios implícitos é aquele que não estão previstos nas normas em textos de lei, mas por intermédio de uma interpretação que se pode criar-se um princípio. Mas o princípio não é criado de modo algum. Eles somente são criados, em verdade, mediante valores, mediante axiomas, mediante aquilo que nós conseguimos conceber como ser humano, com aquilo que é válido ou inválido para determinada situação jurídica, determinado caso jurídico, né? Determinado fato. Então, existe a questão da limitação. A limitação do poder de tributar, por exemplo, está no preceito constitucional. A parte que regulamenta da prática da competência tributária, também há uma previsão constitucional, fazendo com que esses valores, no modo geral, tragam uma maior efetividade no ordenamento jurídico brasileiro, para que tenha vigência e validade, e que essas normas e princípios, em verdade, sejam apenas um todo compreendido num sistema, um ordenamento jurídico. Assim, nós podemos, já feitas breves considerações acerca do que seriam princípios, né, o que seriam princípios,
mas nós temos que agora tratar a respeito de algumas espécies de princípios para que você consiga ter uma melhor compreensão sobre este tema. Um deles, dentre um dos princípios do direito tributário, é o princípio da legalidade. O artigo 150 trata a respeito de que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios exigir aumentar tributos sem que lei o estabeleça. Nós fizemos uma breve leitura aqui, que não há, no caso seria o princípio da legalidade restrita, fechada, assim como a questão de competência. Nós temos que observar que é vedado, é proibido aos entes federativos exigir ou mesmo aumentar qualquer tipo de tributo sem lei que o defina. Eu vou fazer um vídeo também, posteriormente, sobre o que é tributo. É muito interessante para que você tenha também a compreensão sobre a questão do tributo e as suas espécies tributárias. Retomando o raciocínio, o artigo 5º da Constituição Federal, ele trata também como uma garantia constitucional. Na verdade, seria um direito. Tem essa questão de distinção doutrinária entre direito e garantia, né? Então, vamos dizer que é um direito e uma garantia. Tá? Um direito porque todos têm, é assegurado esse direito. E uma garantia é de natureza assecuratória, segundo Pedro Lenza, no seu livro Direito Constitucional Esquematizado. Então, nós temos ali a questão do artigo 5º, que trata que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Se de modo contrário, cumpre ao administrador o dever de obediência das normas, aos ditames, conforme a competência instituída por lei para criação e instituição, cobrança de tributos, bem como aumentar ou minorar alíquotas. Então, é muito importante o princípio da legalidade. Sem este princípio da legalidade, haverá, portanto, uma irregularidade, aliás, uma ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o caso concreto. Então, é muito importante você, pelo menos, ter uma visão ampla sobre esse princípio da legalidade. Princípio da isonomia ou princípio da igualdade. O artigo 5º da Constituição Federal também trata a respeito que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Claro que, na seara do direito tributário, o artigo 150, parágrafo 2º, não esqueceu de consagrar como estabelecer uma proibição de instituir um tratamento desigual entre os contribuintes que encontrem em situação equivalente, proibida de qualquer distinção de ocupação profissional, função por ele exercida, independente da denominação jurídica dos rendimentos de títulos ou direito. Não podemos nos esquecer que esse princípio da isonomia e da igualdade, nós temos também uma questão constitucional que trata a respeito de que os tributos, em verdade, ele existe também, se você tratarmos nas espécies de tributos, temos lá o imposto de renda com alíquotas diferenciadas conforme determinado caso concreto. Então, a partir dessa questão filosófica agora, vamos fazer rapidamente uma breve consideração filosófica, lembrando dos ensinamentos de Rui Barbosa, do advogado Rui Barbosa, muito há um século atrás, 2 séculos, acredito, né, 1800, de que 1900 e no início de 1900, né, de que a regra do regramento da igualdade consiste em não aquinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que os se desigualam, portanto, é tratar todos de forma igual, mas igualar os desiguais, portanto, é tratar todos de forma igual, de modo que de fato sejam comparáveis a determinada situação.
Um exemplo também podemos citar os incentivos fiscais, não é? Eu tratei já no meu livro, eu tenho um livro tratando sobre regimes aduaneiros especiais tributários. Claro que é uma mistura entre direito aduaneiro e direito tributário. Eu gosto muito dessa fusão, então eu acabei tratando sobre este tema. Você pode consultar no site da Amazon, que você pode comprar ali e é muito baratinho, tá? Então nós temos o exemplo do princípio da igualdade na questão relacionada à igualdade. Tratar os iguais com os iguais na medida de suas duas desigualdades. Então, um exemplo fático seria os incentivos fiscais.